Mas, meu amigo, hoje eu queria conversar um pouco nesse podcast para falar para a galera o seguinte: como é que faz para identificar uma seita? Muito se fala sobre seita e tal, mas eu queria conversar sobre isso. Como é que faz para identificar uma seita? E eu acho que a gente poderia começar definindo, né? Sim. Definindo o que é seita. Tá, o conceito bíblico de seita, todas as vezes que essa palavra é mencionada, ela é citada, ela é no Novo Testamento. O livro de Atos cita abundantemente, porque ali eles estavam com o surgimento de uma nova identidade, uma nova orientação religiosa. O cristianismo estava surgindo ali. Então sempre era acusando eles de estarem formando uma seita. E muitas vezes o próprio Paulo vai se referir a isso e vai falar da seita dos judeus, vai falar... E o cristianismo é tido por seita. E a palavra seita ali é a palavra airesis, é a mesma palavra que dá origem à heresia. E ela é simplesmente fruto do verbo grego airel, que é escolha. Escolher. Verbo escolher, o substantivo airesis, escolha. Então é uma opção de quem está fazendo. A ideia que está ali no Novo Testamento é essa. A palavra seita, ela vem do latim. Por exemplo, na Vulgata você vai encontrar secta. E aí a ideia da secta, a ideia da seita é a mesma ideia de partido. Você está partido tanto de partido político, quanto tomar um partido, quanto de partir. A ideia de divisão. Ok, de dividir. Exatamente. Inclusive existe na língua portuguesa o verbo sectar. Sectar é o mesmo que fragmentar. Sim. Dividir. Então, quando você está sectando alguma coisa, você está partindo alguma coisa. Se estivesse cortando e... Exatamente. Então, a ideia fundamental, que a gente parte etimologicamente, é uma ideia tanto de uma escolha à parte, uma escolha diferente do todo, quando alguém opta por algo para si. E é muito a ideia de uma escolha para você mesma, para você mesmo. Algo muito individual que eu escolho para mim. Tá. Dissonante de um grupo. Essa é a ideia grega do pensamento de seita. E a ideia que a gente... Daí de onde vem a palavra seita no português, vem do latim, do secta, de sectar, do dividir, do tomar um partido ou de fragmentar. Então, a ideia de uma seita é sempre algo à parte. Tá. É sempre um partido dissociado de um todo. A maioria das seitas que a gente já ouviu falar sempre começa com a ideia de... Vamos falar de seitas religiosas. Porque eu ia falar do CrossFit, por exemplo, mas pode escandalizar muita gente que está assistindo. Vai cair muita audiência aqui. Mas fora do CrossFit, as seitas de orientação religiosa, por exemplo. Eu ia falar também do Dorama, mas... Entendi. Aí pode perder outro... eu perco um outro nicho. Não entra na Gaviões da Fiel. As seitas religiosas normalmente começam com o pensamento: Deus nos deu algo que não deu a mais ninguém. E aí você tem uma divisão, né? Então, e você tem um grupo que vai se separar, né, para ficar então só nesse partido daqueles que descobriram algo que ninguém descobriu. Exatamente. Eu recebi algo, eu tenho uma escolha à parte. O mundo está numa sintonia, inclusive o mundo cristão está numa sintonia, mas o Senhor nos chamou para algo diferente. Tá. O Senhor nos chamou para um outro partido. Então eu me segrego de um todo. Sim. Eu me segrego, eu parto do pressuposto que tudo está corrompido, mas Deus me deu uma iluminação que é a pureza a ser vivida aqui na Terra. Tá. Antes de você entrar, então, assim, já bem nas características, para a galera poder, vamos dizer assim, identificar, eu até estava falando para você em off aqui que o Netflix lançou um negócio muito interessante. É lógico que sempre tem seus veneninhos ali no meio, então você que pegar essa indicação aqui, vá com o coração sempre muito atento, né? Baseado ali na palavra. Mas eles fizeram uma série documental que é Como se tornar um líder de uma seita. É algo assim, como se tornar. Então, o tema assim bem sarcástico, assim, né? Então, eles fazem uma paródia. Então, eles vão mostrando um livro, né? Assim, como se fosse um manual de como se tornar um líder. E aí eles vão falando algumas coisas. E um dos pontos é esse. Ele vai falar o seguinte, você precisa convencer as pessoas que você recebeu algo especial que ninguém tem, né? Que você tem um dom especial que ninguém tem. Então, essa é a base.
toda seita sempre tem um líder supremo ali, assim? Normalmente ela começa com um líder, começa com um grupo. Isso é empirismo, tá? É o que normalmente acontece na prática. Um pequeno grupo segmentado alcançou algo que ninguém mais alcançou. Tá. E convence as pessoas de que para estar conosco, ou para estar no caminho verdadeiro, no único caminho que leva à salvação, no único caminho que traz iluminação, no único caminho que segue verdadeiramente os mandamentos da Bíblia, que, assim, sempre vai tratar de um pressuposto de engano coletivo e dizer, mas existe a verdade. Adivinha com quem ela está. Então, essa é a ideia. Todas as seitas religiosas, principalmente no âmbito cristão, elas se orientam pelo princípio de Babel, o princípio estrutural. O que importa é a estrutura. E existe um meio de chegar a Deus, mas é por meio da estrutura. É por meio daquilo que a gente está construindo. É por meio meio da nossa estrutura. Exatamente. Tá. Por meio da nossa estrutura. É a estrutura que vai dar a você a capacidade de chegar em Deus. Uau, isso é muito forte, hein? E normalmente eles fazem você se encantar. Lembra pra galera que tá aqui qual é a história de Babel. Babel, um grupo de homens que se reúnem e constroem uma torre, buscam fazer uma torre com o objetivo público de chegar em Deus. Mas entre eles, a reunião era, na verdade, a gente vai fazer isso aqui para que o nosso nome se torne conhecido. Então, falando pra galera, se alguém de fora perguntasse, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo chegar em Deus. É uma obra muito nobre. Mas entre eles, na verdade, o propósito do coração é nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Uau. Então, normalmente essas agremiações são que tem gente muito boa, mas anônimos, porque os homens não podem aparecer. Só aparece a obra para chegar em Deus, ou o edifício, a construção para chegar em Deus. Curiosamente, o único nome que aparece é o dos líderes. Sim. São os únicos nomes divulgados. Naquela igreja ali você não sabe nada, exceto o nome do líder. O líder você sabe. É o apóstolo tal, é o irmão tal, sabe? E eles vão colocando o nome deles em evidência e você não percebe, porque a ideia deles é aqui ninguém aparece. E aí o foco está sempre na construção. O foco está sempre na edificação, o foco está sempre na ideia de que precisamos trabalhar para essa torre, porque sem a torre a gente não chega em Deus.